Bom, agradecido ao Senhor, agradecido a Deus, a Ele toda honra e glória. Deus abençoe nosso irmão Billy e continue usando a Ele grande e poderosamente. E eu creio que Deus o está usando de uma maneira muito especial, porque sentimos que, como Ele introduz esse culto, a oração, a leitura, tudo nisso tudo sentimos a direção, a unção do Senhor. E que Deus continue nos usando, continue nos abençoando cada dia mais. Sentimos muito agradecidos ao Senhor por estarem nesta manhã, preparando-nos para ouvir essa palavra, essa mensagem que o Espírito Santo nos trará através do seu ungido no dia de hoje. Na sexta, aquilo foi algo extraordinário. A mensagem de 2 horas com 26 minutos, mas que revelação, que palavra, que bênção tão grande tivemos ali. Bom, e ontem foi extraordinário. Tivemos pastores de diferentes zonas do país, estados, e pastores conectados também. Tinham pastores e depois diziam no meu telefone que tinham pastores que estavam reunidos com grupos de pastores em muitos países, e vimos que estão conectados, dando essa mensagem que colocou como tema a coluna de fogo se fazendo homem, não é assim? Era a coluna de fogo, mas se manifestando em um homem, se fazendo homem. O pilar de fogo, Deus mudando de pilar de fogo a homem. E vocês sabem que foi isso que aconteceu com Jesus. E quando disse Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai. Faz tanto tempo que eu estou com vocês e não me conhecestes, Filipe. Ali estava a coluna de fogo. Deus mesmo que tinha guiado o povo de Israel era o mesmo que estava em carne humana. Tinha mudado de coluna de fogo a um homem. E o que acontece é a segunda vinda do Senhor, Deus mudando o pilar de fogo, e manifestando em um homem. E a pessoa diz, mas uma coisa tão grande, assim, simples são as coisas. Então ali tivemos a glória de Deus. A mensagem de ontem foi curtinho. Eu coloquei à noite novamente, mas olha, passou tão curtinho. Na sexta foi completo. Jerusalém me dizia, veja papai, quantas páginas. Ele anota, eu já tenho aqui mais clara a mensagem de 2 horas e tantos. Graças a Deus por essa palavra. Essa palavra está vindo para endireitar-nos, para nos ajudar a falar ao Senhor para a bênção dos filhos de Deus, mas também é uma palavra que traz juízo. Por um lado, traz bênção, e nós ficamos com as bênçãos. Por outro lado, está nos mostrando que rejeitar essa palavra traz juízo. Bom, juízos nós deixamos para os outros. Nós ficamos com as bênçãos. Podem sentar, meus irmãos, por favor. Estamos nos preparando para recebermos. Não queremos tirar tempo dele, porque estamos desejosos de ouvir esse tema de hoje, que é o mistério do cumprimento da segunda vinda de Cristo.
Isso é justamente o que nós temos hoje. A segunda vinda de Cristo. Bom, a minha responsabilidade é ler essas porcentagens para que todos na América Latina saibam como estão a sua posição nesta grande carpa catedral. Eu creio que nos falta ainda uma semana, na verdade falta uma semana, a próxima semana, que na próxima semana, com a ajuda de Deus, eu já estarei com os irmãos. Na próxima sexta e sábado eu estarei com os irmãos de Torreón. E no domingo, como nós viemos de caminho, nós ficamos ali com os irmãos de Santillo, porque depois já estamos na outra semana saindo para uma viagem à Venezuela. Temos que fazer o itinerário para enviar também ao ungido de Deus para que Ele nos abençoe, porque com essa bênção vamos tranquilos, vamos seguros. Bom, agradeço a Deus que em toda a América Latina, todos os pastores de todos os países estão trabalhando em prol desta grande carpa catedral. Encontramos que no número 1, nessa semana, nos aparece Porto Rico. Isso é tremendo, porque imaginem uma congregação sozinha e está à cabeça, duplicou a sua meta e chegou a 242,54%. Assim que Porto Rico duplicou a meta. Está em segundo lugar Antigua e Barbuda, com 219,25, que também duplicou a sua meta. Holanda nos surpreendeu ali, o irmão Hugo Delgado da Holanda, mais um salto, deu um salto e duplicou a sua meta, está em 215,50, está em terceiro lugar a Holanda. Deus abençoe esses irmãos ali. Trinidad e Tobago está em quarto lugar com 160%. Nicarágua está em quinto com 152%. Chegou à sua meta e vai pela metade. Bom, mas é que sim, foram avançando esses países que são pequenos. Venezuela está em sexto, está muito bom, 151, está boníssimo. Graças a Deus pelo povo venezuelano e pelos irmãos que têm nos ajudado, porque na verdade temos que confessar que tivemos ajuda para subir ali a meta venezuelana. Aruba está em sétimo, com 139,10%. México está em oitavo. Isso está muito bom, meus irmãos, com 135,74%. Parabéns ao povo mexicano. O México é o que tem a meta mais alta de todos os países. Vai encabeçando nesses países em sua meta. A República Dominicana está em nono, com 135%. E Haiti em décimo, com 133,50%. É um salto, um bom salto também, e alcançou a sua meta. E ultrapassou. Costa Rica está em 11º, também deu um grande salto e chegou a 127%. E cobriu a sua meta. A Alemanha está em 12º, já cobriu a sua meta com 125%. Itália
também cobriu a sua meta, 124. Parabéns ao nosso irmão Heriberto Riggio, lá na Itália. Espanha também cobriu a sua meta. Itália está com 124,40. A Espanha está com 122,33 e está em 14º. Estados Unidos está em 15º com 115,81. Já chegou à sua meta e a ultrapassou. Guatemala também chegou à sua meta, 16 com 115,65. Canadá também chegou à sua meta com 115,53. Está em 17º na ordem internacional. El Salvador está em 18º. Chegou à sua meta El Salvador com 109,79. Suécia chegou à sua meta com 109,25. Brasil está em 20º e chegou à sua meta com 102,91. Reino Unido chegou à sua meta, 21º, mas na ordem internacional, com 102,50. Belize chegou à sua meta, está em 102 e está em 20º na ordem internacional. Bélgica, parabéns. Está em 23º, chegou à sua meta. Está em 100%. Peru está em 24º com 96,85. Ruth quase duplicou, porque Peru estava no último lugar, mas agora está em 24º e quase chega à meta. Certamente tem mais uma semana, que para a próxima semana o Peru já terá ultrapassado a sua meta. A Colômbia quase chega à meta. Está em 25º com 94,30, mas ainda resta uma semana. A Colômbia, para chegar à sua meta, eles sempre chegam à meta. Equador está em 26º com 23,36%. Bolívia está em 27º com 84,55%. Chile está em 28º com 77,57%. África está em 29º com 79,28%. Honduras, 30º com 72,50%. Uruguai, 31º com 72%. Panamá, 32º com 63,99%. Argentina, 33º com 60%. Paraguai, 34º com 56,83%. E Cuba, 35º com 41%. O importante para mim e o regozijo para mim é ver que todos estão trabalhando nesse grande projeto da Carpa. E vejam, eu quero tirar só uns minutinhos aqui. Ao nosso irmão José Benjamin Pérez, para ler a vocês essas palavras do último livro do tomo 4 de maio. Este último livro que é As Obras de Fé, que bem, nós podemos usar, se Gerson estiver por ali, sempre nessas reuniões, esses espaços. Espero que tenhamos nessa reunião para usarmos esta mensagem, que é curtinha, mas é bem importante.
Vejam como nos apresenta de uma maneira tão simples esta coisa tão grande que Deus está fazendo hoje no meio do povo. Aqui na página 322, nos diz, com a permissão do nosso irmão José Benjamin Pérez, eu quero ler a vocês este pedacinho. Eu já li, já reli, já repeti e disse: Senhor, que maravilha! O Filho do Homem com os seus anjos vem para cumprir esse grande mistério do sétimo selo. Vem? O Filho do Homem com os seus anjos é o que cumpre a segunda vinda. O mistério da segunda vinda do Senhor, da vinda do Filho do Homem com os seus anjos, trazendo-nos neste tempo final essa fé de rapto, o qual o reverendo William Branham, em muitas ocasiões, e o nosso amado irmão William Soto Santiago falou de que faria isso uma realidade no cumprimento da visão da carpa. Vejam, já foi profetizado pelo irmão Branham, pelo irmão William, que isto se faria uma realidade no cumprimento da visão da carpa. A carpa não esteve operante no tempo do Branham, nem no tempo de William, mas hoje esse ministério está em operação. Ou seja, que os trovões, e nos trovões estava a fé de rapto. Por isso, isso que nos diz o irmão Branham na página 212, não? Quando será falado de que os trovões soaram em anos anteriores, digamos em 63 e em 74, e todo esse tempo, vê onde vem soar esses trovões, trazendo-nos essa fé de rapto, é no cumprimento, na visão da carpa. Veja que importante essa visão da carpa. É no cumprimento da visão da carpa. Há uns lugares onde ele diz que ele pregaria novamente sobre isso por esse tempo ali. E vejam o que nos diz agora. Vejam como, na visão da carpa, nós percebemos o grande que é este programa no qual estamos trabalhando todos. Agora, vejam como, na visão da carpa e no cumprimento da visão da carpa, tudo o que envolve isso, ou seja, tudo que envolve essa promessa, que no cumprimento é no cumprimento dessa visão. Ou seja, que a visão da carpa abrange todo correspondente ao fim do tempo. Vejam, a visão da carpa abrange todo o correspondente ao fim do tempo e tudo o que os filhos de Deus precisamos para irmos desse planeta Terra antes de que os juízos divinos caiam. Tudo o que eu e tu precisamos para sermos livrados desse juízo está ali, nesta visão da carpa, nesse ministério de carpa, que hoje estamos vendo, os quais, esses juízos, os quais estão apontados para caírem nesses 3 anos e meio da grande tribulação, ou aperto de Jacó, como se chama esses 3 anos, como se chamam a estes 3 anos e meio, e os trovões. O que contém é esse mistério do sétimo selo. Vejam, está aí. Está aí. Os tronos que contêm o mistério do sétimo selo é a vinda do Senhor. E isso é o que dá fé
para o rapto. Isso é o que dá a nós a fé de rapto. Deus nos ajude. E diz aqui, crer, vejam, crer, receber, entender esse mistério. Aí, automaticamente, a pessoa está recebendo essa chave, o qual é a revelação do que é a sua vinda. Veja, vou repetir. Isso é bem importante, essa frase final. Diz que crer, receber e entender esse mistério, aí a pessoa automaticamente está recebendo essa chave, o qual é a revelação do que é sua vinda. Eu quero ler mais um parágrafozinho e assim, isso é que todos os nossos irmãos da América Latina que já tem, digamos, na página 226, para não ser, porque toda mensagenzinha, que é a obra de fé, não, essa mensagem da obra de fé, é um tesouro, mas veja o que diz aqui. Nenhuma pessoa poderá ser transformada sem entrar por essa porta. Vocês percebem? Assim como tem uma porta para a salvação, como disse o Senhor Jesus, eu sou a porta. E se não entra por essa porta, não tem salvação. Mas para ser transformado e raptado, você precisa entrar por uma porta. E a porta é sempre o véu de carne. Assim que é uma benção tão grande, veja o que nos diz, é uma benção tão grande, é um privilégio tão grande, é uma misericórdia tão grande que Deus tem nos deixado nesse tempo final, esses ministérios, os quais crendo, nesses ministérios é onde os filhos de Deus, nesse tempo final, estarão obtendo esta misericórdia de Deus pela última vez. Veio? Crendo nesses ministérios, vejam, e esses ministérios, se esses ministérios não tivessem estado hoje operando sobre a terra, todos teríamos caído em denominação, em grupos denominacionais. Agora, esses ministérios que Deus deixou são os que nos livrou da morte denominacional, porque sem profecia, a Bíblia diz, o povo se descarrilha. Haveria um descarrilhamento denominacional e grupos denominacionais, mas graças a Deus que Ele nos deixou esses ministérios. É uma bênção tão grande, como nos diz ali, é uma misericórdia tão grande, que Deus nos ajude a amar e apreciar isso que Ele nos deixou, porque os juízos divinos eram para estar caindo na terra, mas como a igreja, não. Como a igreja estava a ponto de ser raptada, a igreja precisava conhecer esse mistério do sétimo selo, qual lhe dará a fé de rapto, a fé de translação, pois Ele cumpre a sua palavra, cumpre a sua promessa, deixando esses ministérios das duas oliveiras, que são os ministérios de Moisés e Elias, diz, os quais aparecem no sétimo, os quais aparecem no templo de Salomão, e não estavam no tabernáculo de Moisés, que são ministérios. Vocês não veem o tabernáculo de Moisés no centro, mas no templo de Salomão, tu que haverá tido uma revelação, porque Davi
foi o que deu os projetos de tudo. Que teve uma revelação de ter que colocar no lugar santíssimo esses 2 querubins de oliveira forrado de ouro. Vê, isso está no templo de Salomão. E são 2 querubins de madeira de oliveira forrados de ouro, o qual nos representa, nos fala de oliveira. A madeira nos fala da humanidade. E o ouro nos fala de quem? Da divindade. Assim que, de uma maneira um ser humano, o qual estará a coluna de fogo, manifestando-se, mudando de pilar de fogo a homem. Vê? A pessoa diz, não, eu não vi a coluna de fogo, mas eu sim vi. Nós sim vimos. E vejam, nos fala da humanidade. A madeira representa a humanidade e o ouro representa o divino. Assim que estejamos com os nossos olhos espirituais bem abertos, porque Ele sempre nos dizia, o irmão William nos disse, tenham os seus olhos bem abertos para que não passe despercebido de vocês. Vejam, que isso tão grande que o Senhor está fazendo hoje é tão simples, que nos diz, mas vejam, pode passar despercebido de nós pela simplicidade, como Deus está fazendo. Mas Deus, isso que o nosso irmão William nos dizia, que tenham seus olhos bem abertos para que não passe despercebido, pois então acontece o que aconteceu com o povo de Israel, que tendo ali a coluna de fogo em um ser humano, feito homem, então disseram, não viram e disseram que era um falso, que era um usurpador, que era um samaritano, que era um Beuzebu. Imagine, por falta de visão espiritual daqueles religiosos, condenaram o mesmo que eles precisavam para receber as bênçãos que Deus tinha para esse tempo. Deus nos ajude. E diz, e já estão se cumprindo todas essas promessas. Vejam, vou ler aqui. Vou colocar o óculos para ler melhor. Já estão se cumprindo todas essas promessas e profecias. Já estão se cumprindo. Deus já está operando tudo que o reverendo William Branham falou, e os profetas do Antigo Testamento também, porque o 7º selo vem sendo anunciado desde o Gênesis. Vejam, que isso que nós temos hoje já vem sendo anunciado desde o princípio. Não queremos tirar tempo ao ungido de Deus. Vamos nos colocar de pé, porque estamos conscientes que dessa palavra, essa mensagem é onde está a bênção que nós precisamos. Nos coloquemos de pé para recebê-lo e deixamos conosco imediatamente ao nosso apreciado irmão e amigo, o reverendo José Benjamin Pérez, de Porto Rico.